Bom dia, pessoal, tudo bem? Nós vamos conversar rapidamente sobre o JWST, que é o Telescópio Espacial James Webb, que finalmente ontem, foi um autêntico presente de Natal para a comunidade científica mundial. A NASA conseguiu fazer o lançamento desse telescópio espacial. O lançamento aconteceu ontem, no dia 25 do 12, da Guiana Francesa, em Kourou, né? E a hora foi aproximadamente a hora de 9 horas e 20 minutos no horário de Brasília. A missão transcorreu com êxito, a missão de lançamento, né? Havia um certo receio em função da falta do céu estar um pouco carregado, mas correu tudo bem, né? Graças a Deus correu tudo bem. E às 9h50 houve a separação desse telescópio espacial do foguete Ariane 5 e, em sequência, a abertura de parte de seus painéis solares, que são justamente os painéis que vão captar a energia do Sol para que a missão tenha continuidade, né? Esse telescópio espacial, quando ele chegar no ponto dele mesmo de operação, é chamado ponto L2, é um ponto de Lagrange. Existem 5 pontos de Lagrange, né? O ponto L2 é o mais importante para missões desse tipo, porque devido à interação gravitacional do Sol e da Terra, ele garante uma estabilidade para os artefatos que são colocados nesta posição. Ou seja, estabilidade significa que não há necessidade de a todo momento estar se fazendo alterações de órbita, né? Correções de órbita. E o que também significa economia de combustível, né? Esse ponto ele está localizado a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, muito distante. Essa é uma das preocupações do controle da missão, né? Porque se houver alguma necessidade de intervenção humana para ajustes de algo que não ficou muito legal no JWST, vai ser complicado, porque não tem dispositivo, não tem espaçonave para alcançar essa distância. Essa distância fica além da Lua, então é bem difícil, né? Pedir a Deus que não dê nenhum problema, que necessite de intervenção humana. É totalmente diferente do caso do Hubble, quando dava problema, ia um ônibus espacial com os astronautas treinados para fazer todos os ajustes e reparos as correções eram feitas e o telescópio ficava tranquilo, né? Para alcançar esse ponto L2, a expectativa é de aproximadamente 30 dias de viagem. Você já vê a distância que é, né? E o início do envio das primeiras imagens desse JWST do James Webb está previsto aí para no primeiro semestre de 2022. Por que essa distância no tempo, esse intervalo entre a chegada dele e a consequente operação dele? Porque é necessário uma série de atividades, de ajustes, que possibilitem ao JWST entrar em operação. Vários mecanismos têm que ser ajustados, a estrutura dele tem que ser liberada para funcionar. Esse telescópio ele tem 12 metros de altura. A estrutura dele, quando aberta, vai equivaler mais ou menos a um tamanho de uma quadra de tênis, para vocês terem a ideia, né? E essa estrutura está toda dobrada, né? Ela vai precisar ser liberada, ser aberta, ser disponibilizada para que o telescópio espacial passe a funcionar. Vocês terem uma ideia da grandeza e da complexidade desse projeto, ele levou aproximadamente 30 anos para ser desenvolvido. O custo dele, que era inicialmente uma expectativa de 3,5 bilhões de dólares, chegou a alcançar 10 bilhões de dólares, tá? Alguns dados também interessantes. Esse telescópio JWST, ele, em comparação com o Hubble, ele tem
um espelho de 6,5 metros de diâmetro, enquanto o Hubble tem um espelho de 2,40 metros de diâmetro. Por aí já se vê a diferença que vai possibilitar a captação de imagens mais definidas e bem melhores do que a do Hubble. Mas existe a tendência de que eles vão poder trabalhar em conjunto, tá? Ou seja, tanto o Hubble trabalhando junto em observações com o JWST, isso vai ser uma experiência bem interessante, né? Se bem que o Hubble, no momento, ele não está assim muito legal, porque ele está com alguns problemas de manutenção, tem dado alguns problemas que não estão muito legais, mas a tendência dele é funcionar, tá? Estão sempre promovendo alterações nele, tentando de alguma maneira deixá-lo estável, né? Não se sabe ainda por quanto tempo o Hubble vai continuar atuando, tá? Houve atrasos nesse projeto? Houve. Né? Esse projeto, se a gente tem uma ideia, ele estava previsto inicialmente para 2007 e 2011, o lançamento dele. E houve expectativa de lançamento em 2018, que não aconteceu. Em outubro de 2021, houve a chegada à Guiana Francesa, tá? Houve a chegada à Guiana Francesa desse radiotelescópio, que ele veio, como se diz, ele veio por navio. Desculpe que surgiu um ruído aqui. Ele veio de navio da Guiana Francesa. E a data prevista de lançamento para ele até então era 18 de dezembro. Né? Você imagina um dispositivo desse porte sendo transportado por navio. Então, a data prevista de lançamento era 18 de dezembro de 2021. Isso não aconteceu porque surgiram algumas falhas no projeto. Em 24 de dezembro de 2021 já havia uma nova previsão de lançamento, que também não aconteceu devido ao mau tempo. E finalmente, no dia 25 de dezembro, aconteceu o tão esperado lançamento do James Webb. James Webb foi um cientista que trabalhou na NASA no projeto Apollo entre os anos de 1961 e 1968 e faleceu aos 85 anos em 1992. Né? Então, o nome desse telescópio espacial foi dado a ele em homenagem ao cientista James Webb. Outra pergunta que volta e meia surge, as pessoas às vezes questionam, por que lançar o JWST da Guiana Francesa? Por que não lançar lá dos Estados Unidos ou de algum outro país da Europa? Simplesmente pelo seguinte, a proximidade com a linha do Equador que existe na Guiana Francesa, ela é um facilitador de lançamento do satélite, tá? De satélites, porque a velocidade de rotação nessa região do planeta ela é maior, velocidade de rotação da Terra, é em torno de 1.700 km por hora. Isso confere ao dispositivo que está sendo lançado, ao foguete, um maior impulso e, consequentemente, uma economia de combustível. Vamos imaginar o seguinte, se esse foguete, vamos supor que o James Webb, o Ariane 5, fosse lançado de São Paulo. O lançamento em São Paulo daria em torno de uma velocidade de 1.525 km por hora, aproximadamente, a velocidade inicial dele. Se ele for lançado em Alcântara, no Maranhão, que está mais próximo da linha do Equador, já dá uma diferença mais positiva. Ele chega a sair com a velocidade de 1.660 km por hora. E da Guiana Francesa ele sai a 1.700 km por hora. Então a gente já tem uma ideia aí da vantagem de se lançar o James Webb da Guiana Francesa. Quanto mais próximo da linha do Equador, melhor. O JWST ele vem sendo ultimamente chamado de máquina do tempo. Realmente ele não é que ele vai voltar ao passado como nos filmes de ficção científica, mas ele vai trazer informações da infância do nosso universo, que é muito importante para a ciência da gente.
entender melhor o que aconteceu nos estágios iniciais de formação do nosso universo. Ele vai trabalhar com uma faixa de espectro, ele vai trabalhar muito no infravermelho, que é a frequência mais interessante para se estudar fenômenos que aconteceram no início do universo. Tá? Além disso, ele vai fazer estudos sobre exoplanetas, onde ele vai procurar por galáxias, vai trabalhar também em galáxias distantes. Nesses exoplanetas, vai também verificar se existe indícios de alguma forma de vida nos que forem descobertos. Vai estudar o meio intergaláctico, vai estudar buracos negros, vai estudar uma fase da criação do nosso universo, que é chamado meio-dia cósmico. O que vem a ser isso? O meio-dia cósmico foi um momento da criação do universo em que houve a maior taxa de formação de estrelas, atingindo um pico, por isso esse nome meio-dia cósmico. E também ele vai estudar a reonização do universo. É outro fenômeno que é até um pouco, bem ainda cheio de indagações, é obscuro, a ciência ainda não conseguiu entender bem o que aconteceu nesse período, que após o universo ter sido formado com o Big Bang, nós tivemos aí em média 380 mil anos que são chamados de Dark Age, ou Idade Escura, em que não havia luz no universo, estava tudo escuro. E o universo nesse período era neutro. Quando as primeiras estrelas começaram a se formar, esse processo durou milhões de anos, aproximadamente 400 milhões de anos, para as primeiras estrelas começarem a se formar, o hidrogênio começou a ser reionizado, né, pelas estrelas. E a gente sabe que o hidrogênio é a matéria mais abundante no universo, é o elemento químico mais abundante, né, na forma de gás. Então, existe um interesse muito grande para se entender muito bem o que aconteceu nesse período. Se a gente conseguir entender como aconteceu o início do universo, o que aconteceu nesse momento tão crucial, consequentemente a ciência vai ter elementos para entender e extrapolar o que pode acontecer no futuro do universo, o que está acontecendo agora, e fazer uma projeção para o futuro. Por isso, é tão importante a pesquisa com esse processo do JWST, tá? Por isso essa importância tão grande, tão significativa. Mas não pensem que para por aí, tá? A NASA já tem em projeto um outro telescópio espacial, que é o telescópio espacial Roman, em homenagem a uma cientista da NASA com o nome de Nancy, tá? Que deve ser lançado aí em meados de 2027, se o projeto não atrasar, e que vai trazer também muitas contribuições significativas para a ciência, se tudo der certo, tá? Sobre esse telescópio espacial Roman, a gente vai conversar no momento mais oportuno, tá? Nesse momento agora a gente não tem, assim, no momento mais oportuno, a gente vai conversar sobre ele, trazer algumas informações sobre ele. Meu nome é Paulo Coutinho, eu participo do CEAL, sou sócio do CEAL, que é o Centro de Estudos Astronômicos de Alagoas. Espero que esse vídeo seja interessante, que traga algumas informações positivas e úteis para todos, tá? Nós já fizemos no CEAL uma palestra virtual a respeito do James Webb e fizemos também uma a respeito do telescópio espacial Roman, tá? Estão lá no YouTube. E depois eu vou trazer alguma coisa a respeito do telescópio espacial Roman para a gente bater um papo aqui, tá bom? No mais, muito obrigado e tenhamos ainda um bom Natal, né? Visto que hoje é dia 26, e que também tenhamos um ano novo muito feliz para todos nós, com muita saúde, com muitas realizações, tá bom, pessoal? Muito obrigado, um abraço para vocês. Tchau!